Já pensou por que seno, cosseno e tangente de 30 graus têm esses valores? Pois é, nesse vídeo eu vou mostrar por quê. Antes disso, aproveita, dá um like, fortalece o canal, beleza? A pergunta é: quanto é seno, cosseno e tangente de 30 graus? Na realidade, não somente quanto, mas por quê? Para mostrar isso, eu vou precisar do eixo das abscissas, aqui chamado de eixo dos cossenos, perpendicular a ele o eixo das ordenadas, aqui chamado de eixo dos senos. Vou traçar uma circunferência de raio unitário e centro na origem dos eixos. Vou construir um ângulo de 30 graus com vértice na origem dos eixos. Na interseção da circunferência com o ângulo, eu marco o ponto P e traço um ângulo de 60 graus. PB é perpendicular ao eixo dos cossenos. Então, eu tenho um triângulo retângulo OBP. Esse triângulo retângulo tem raio unitário e o cateto OB, adjacente ao ângulo de 30 graus, é o cosseno de 30 graus. O cateto BP, projetado sobre o eixo dos cossenos e oposto ao ângulo de 30 graus, seria o nosso seno de 30 graus. Veja, eu não tenho recurso para calcular, para determinar seno de 30 e cosseno de 30. Porém, eu consigo construir um triângulo semelhante a esse. E é o que eu vou fazer. Marco um ponto H, traço um ângulo de 30 graus e eu vou dobrar as medidas do triângulo OBP. Para tanto, eu vou medir o raio unitário e vou transportar por um novo triângulo. Uma vez, duas vezes. Logo, essa medida vale 2 unidades. Com vértice em H, eu vou traçar um ângulo de 60 graus. Como a soma dos ângulos internos é 180, então em L eu tenho um ângulo de 90 graus. Veja que KL mede uma unidade. Tenho um triângulo e desse triângulo eu não conheço o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, aqui chamado de X, o HL. Como encontrar esse cara? Teorema de Pitágoras, que diz que se o triângulo é retângulo, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Usando as medidas desse triângulo que eu construí, eu calculo o valor desconhecido, x. Veja que nós já podemos dizer quanto é seno de 30 graus e cosseno de 30 graus. Por quê? Porque o triângulo HLK foi construído dobrando a medida da hipotenusa. Logo, todos os lados correspondentes têm a mesma razão de semelhança, ou seja, as medidas do triângulo OBP são metade das medidas do triângulo HLK. Mas vamos supor que eu não percebi isso, então eu vou construir razões de semelhanças para calcular. Então, veja, eu tenho o triângulo OBP semelhante ao triângulo HLK. E aí eu vou construir proporções. Veja, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus no triângulo OBP é proporcional ao cateto oposto ao ângulo de 30 graus no triângulo HLK. Assim como a hipotenusa do triângulo OBP, triângulo menor, é proporcional à hipotenusa do triângulo maior, HK. Veja como fica. Seno de 30 graus está para 1, assim como 1 está para 2. Logo, seno de 30 é meio. De forma análoga, cosseno de 30 graus, oposto ao ângulo de 60 graus no triângulo OBP, é proporcional à raiz quadrada de 3, oposto ao ângulo de 60 graus no triângulo HLK. Assim como a hipotenusa do triângulo OBP é proporcional à hipotenusa do triângulo HLK. Sendo assim, nós temos cosseno de 30 graus está para a raiz quadrada de 3, assim como 1 está para 2.
Então, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E a tangente? Para a tangente, nós vamos considerar que tangente de um ângulo alfa é igual a seno do ângulo alfa sobre cosseno do ângulo alfa. Abro parênteses. Essa razão, em vídeos futuros eu vou mostrar para vocês. Não mostrei agora para não poluir muito o nosso desenho. Então, eu posso afirmar que tangente de 30 graus é igual a seno de 30 graus sobre cosseno de 30 graus. Fazendo as continhas, racionalizando, eu chego à conclusão que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Veja, agora nós já sabemos quanto e por que seno, cosseno e tangente de 30 graus são, respectivamente, meio, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 3. Além disso, nós podemos justificar porque seno de um ângulo alfa é a medida do cateto oposto a esse ângulo alfa sobre a medida da hipotenusa. E porque cosseno de ângulo alfa é a medida do cateto adjacente a alfa sobre a medida da hipotenusa. E porque tangente de um ângulo alfa é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa sobre a medida da hipotenusa. Bem, observe o seguinte, olhando para o triângulo maior, olha aqui, seno de 30 graus é 1 sobre 2. Quem é 1? Cateto oposto ao ângulo. Quem é 2? Hipotenusa. Medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. Veja que raiz de 3 é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus e 2 a hipotenusa. Então, medida do cateto adjacente a alfa sobre a medida da hipotenusa. E tangente? Olhe para cá, antes da racionalização. Tangente 30 é 1 sobre raiz quadrada de 3. Quem é 1? A medida do cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Quem é raiz de 3? A medida do cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Por isso, tangente alfa é a medida do cateto oposto a alfa sobre a medida do cateto adjacente a alfa. Beleza? E aí? Fechou? E aí, gostaram? Comenta aí. Essa mesma atividade eu fiz com meus alunos da segunda série do ensino médio. Lá eu não usei o GeoGebra, eu usei régua, transferidor e compasso. Fica a dica, professor de plantão, faz lá nas tuas turmas também e depois comenta aqui. Vamos trocar figurinhas. Fortalece!